Nesse vídeo eu vou compartilhar com você o que eu acho que é a coisa mais importante ao desenvolver uma receita de amigurumi. Chega mais e vamos bater esse papo. Quando eu penso em todo o processo de criação de um amigurumi, desde antes da ideia até o final, até a entrega do produto, eu acredito que é a criatividade o elemento mais importante no processo inteiro. E eu vou explicar por quê. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas criando amigurumis, mas ao mesmo tempo parece que são poucas as receitas que a gente olha e causam uma surpresa, aquele fator uau, e enche os nossos olhos porque é uma coisa diferente, autêntica, que realmente se destacam, que são diferentes de coisas que a gente já viu antes e que tem uma identidade diferente. Então eu percebo que tudo começa pela ideia, né? Lá desde antes de você pegar na agulha, bem antes. E essa ideia, ela precisa ser autêntica, precisa ser criativa e diferente. E antes da ideia, né, até a gente chegar na ideia, na verdade, existe todo um processo criativo. E a gente já falou sobre isso em outro vídeo aqui do canal. Para chegar numa ideia legal e diferente, a gente precisa exercitar a nossa criatividade e treinar o nosso olhar criativo de forma ativa. É sobre escolher as nossas referências, sair da nossa bolha, da nossa zona de conforto, testar coisas diferentes, aprender coisas novas, ter tempo para descanso, ter tempo para explorar sem muita pressão, fazer os nossos hobbies e tudo mais. Depois que a gente já encontrou a nossa ideia, né, já se convenceu de que é aquela que a gente quer colocar no mundo, eu, particularmente no meu processo, trago essa minha ideia da cabeça para o papel em forma de um desenho. Mas mesmo que você não faça isso, você vai precisar de um certo tempo para planejar como você vai transformar essa ideia em realidade em forma de crochê. E essa parte do planejamento também precisa de criatividade para que a gente possa pensar em diferentes possibilidades de como fazer essa ideia acontecer. Perceba que tudo isso tem a ver com criatividade, porque é justamente imaginar possíveis soluções para problemas, para resolver os nossos problemas. E quando a gente vai criar um amigurumi, a gente entende, a gente percebe que esse problema geral, criar um amigurumi, é na verdade a construção de vários mini problemas ao longo do caminho. E cada um deles pode ser resolvido de forma diferente, dá margem para a gente pensar e resolver o problema de forma mais criativa. Isso significa que não só a ideia do nosso amigurumi pode ser criativa, quanto toda a construção dele também pode ser. Então as técnicas que usamos, as cores, a forma como a gente vai construir aquele boneco, tudo isso é margem para sermos mais criativos e tornarmos o nosso projeto mais diferente e autêntico. E depois de todo o planejamento e da execução do amigurumi em si, a gente ainda tem mais margem para ser criativo. Tô falando aqui do cenário, das fotos, do nome desse amigurumi, da história que ele possivelmente pode vir a ter, de como você vai divulgar e também diagramar essa receita. Então, assim, a gente pode fazer tudo isso sem dar muita importância para a criatividade, mas com certeza o projeto vai ser mais interessante se a gente se atentar a isso no meio do processo. E por isso tudo, a criatividade para mim é o elemento mais importante na hora da criação. É como se fosse o fermento para fazer um bolo, sabe? Não adianta seguir toda a receita, fazer tudo certo, usar os melhores ingredientes, fazer tudo com cuidado, amor e carinho, mas esquecer de colocar o fermento na massa. Porque no final, o bolo não vai crescer, não vai ficar gostoso, fofinho e não vai surpreender de uma forma positiva. Por isso eu defendo que a criatividade ela precisa estar no processo de criação para que o nosso projeto seja o mais autêntico possível. E eu espero que você tenha percebido aqui pelo vídeo que ela se manifesta, ela pode se manifestar ao longo de todo o processo em várias das etapas. Então é desde a concepção da ideia de forma muito forte, né? Como vai ser essa ideia, mas também no planejamento, na execução, as técnicas que você vai usar, o cenário, os detalhes, os elementos, as cores, a história, o nome, tudo. Com isso, a sua receita pode ser muito mais interessante e sair daquela bolha do comum. Para mim, o mais importante não é saber criar, é você criar com criatividade e colocando você, a sua autenticidade ali naquele projeto. Então, se você cria amigurumis ou tem esse interesse de criar,
Pensa nisso com carinho. Como exercitar a sua criatividade, como colocar isso dentro do seu processo para que a sua criação fique ainda mais interessante. E fica aqui também o meu convite para você participar do meu workshop de criação, onde, além de eu falar ainda mais sobre o assunto, eu te ajudo nesse processo de exercitar a criatividade e te acompanho durante todo o processo de desenvolvimento do seu próprio amigurumi, onde cada aluno, vai desenvolver o seu projeto lá dentro do curso. As aulas são ao vivo e em grupo e a gente pode trocar muito nesse espaço. Se você se interessou, nesse momento a gente está com um grupo VIP de espera em aberto, porque em breve começam as inscrições. Vou deixar o link aí na descrição e me acompanha também no Instagram, porque lá vocês têm acesso às informações em primeira mão, sempre que vai abrir turma e etc, eu compartilho por lá. Vai ser um grande prazer te ter com a gente. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!